A análise agora é de Paula do Espírito Santo, politóloga, e André Azevedo Alves, professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia e bem-vindos. Paula do Espírito Santo, ouvimos que o Presidente da República elogiou o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista neste debate quinzenal. Acompanha os elogios, a perspectiva do Presidente da República? Podemos dizer que o Presidente da República tem que ter sempre uma missão conciliadora e em momentos de crise como este que ainda estamos a viver, o Presidente tem que dar também um reforço relativamente à atuação do Governo, manter-se equidistante, mas no fundo trazer também aqui uma palavra de alento. Foi esse o intuito desta observação, então? No fundo será só esse intuito. Sabemos que naturalmente depois o Parlamento teve uma posição muito contrária àquilo que é a visão do Presidente e essa posição acabou por ser quase em uníssono, onde toda a oposição tem aqui uma palavra a dizer sobre o que deveria ter resultado e o que deveria ter sido feito, particularmente, aliás, nós podíamos destacar cada um dos partidos, mas, por exemplo, o PS, a IEL, identificaram aqui muito claramente a falta de coordenação e a falta também de agilidade para se responder em tempo útil, particularmente quase, e agora ouvimos aqui na peça também José Luís Carneiro, identificar quase um ir a reboque daquilo que era a capacidade da proteção civil se colocar no terreno, quando deveria haver uma coordenação muito mais rápida, célere e sobretudo, que trouxesse aqui respostas rápidas. Aliás, há um artigo hoje no Nascer do Sol de Henrique Oliveira, que nos traz aqui um diagnóstico de como se deve atuar em tempo de crise. E, particularmente, não se trata de atuar em horas ou dias, tem que haver uma atuação em minutos, tem que haver uma resposta muito concertada de planos que já foram testados, particularmente durante a época dos incêndios no anterior governo, neste caso no governo de Costa, que o José Luís Carneiro recorda, e que esses planos não foram atuados, não foram consistentes. E o Luís Montenegro revela alguma dificuldade em assumir esse atraso, essa demora, essas falhas? Aliás, há aqui pontos essenciais, como seja, e vou citar o José Luís Carneiro, a prevenção, a precaução, a coordenação, o comando único, a informação, todos estes elementos não estiveram presentes, não houve uma comunicação ao país, pelo menos no dia seguinte ou nos dias seguintes, que pudesse também fazer um ponto da situação concreto do ponto de vista da eficácia e da eficiência das medidas tomadas e depois também percebe-se que há aqui ontem um anúncio importante que vamos esperar que seja eficaz. Em relação ao plano, sim. Já lá iremos também para avaliarmos essa resposta. Ainda não foi concretizado nos termos. André Azevedo Alves, mas antes, como é que avalia também aquilo que foi a posição, a resposta do Primeiro-Ministro aos constantes ataques, foram muitos por parte da oposição, muitas críticas em relação à atuação do Governo em torno das intempéries? Sem dúvida. Eu acho que quer a resposta do Primeiro-Ministro, quer a própria intervenção do Presidente da República, acabam por também evidenciar, de facto, que foi uma resposta muito frágil. Ou seja, eu diria, o próprio Presidente da República não sentiria necessidade de vir dar o tal respaldo que a Paula referiu ao Governo, se não sentisse que o Governo estava mesmo extraordinariamente fragilizado. Aliás, uma enorme evidência disso foi a forma como se processou a saída da própria Ministra, não é? Portanto, em plena crise, de uma forma que parece ter tomado o próprio Primeiro-Ministro de surpresa, e que gerou, de facto, um vazio, que depois, enfim, o Montenegro, como tinha que fazer, acabou por ocupar pessoalmente, mas claramente eu acho que desde os tempos de resposta à comunicação e culminando na forma como a Ministra saiu, o Governo sai claramente fragilizado desta situação e que se soma a outras situações, na saúde, na habitação, em que olhando para esse histórico e para a situação de agora, com as tempestades, Luís Montenegro demonstra alguma dificuldade em assumir essas falhas, em pedir desculpa, enfim, em assumir que houve erros? Ouvíamos sempre a argumentar que o Governo fez e que até tomou medidas sem precedentes. Sim, claramente, eu acho que demonstra essa dificuldade, para não dizer essa incapacidade. Por vezes o discurso do Primeiro-Ministro, e acho que isto a prazo pode ser perigoso para o próprio Governo, para o próprio Primeiro-Ministro, parece uma espécie de discurso que vivemos no melhor dos mundos. Quer dizer, esta ideia que vivemos no melhor dos mundos, quando para muitos portugueses, infelizmente, a realidade imediatamente à sua volta é uma realidade trágica, e quando todos os outros, mesmo aqueles de nós que temos a sorte de não estar a experienciar mais diretamente, nos apercebemos que é essa a situação e da falta de capacidade de resposta por parte do Estado, esta insistência de que não há erros, de que está a ser feito o melhor que pode ser feito, que nunca foi feito tanto, choca com a realidade, da mesma forma que choca noutros setores. E, portanto, eu creio que o Governo precisa não só de ajustar o discurso, mas precisa, acima de tudo, de ajustar a prática. E sem isso, provavelmente,
vai ter um desgaste político que se vai acentuar rapidamente. É a apresentação deste plano que está prevista para hoje, estas linhas gerais, um plano que prevê então recuperar o país e prevenir novas situações de catástrofe. Foi uma espécie de carta na manga, de trunfo que Luís Montenegro ontem apresentou. Tinha que haver uma solução. Aliás, o que era esperado era um orçamento retificativo e, aliás... Diz que não é necessário, apesar de o PS ter demonstrado essa disponibilidade. É interessante porque também acabamos por ir dar um orçamento retificativo, porque, dado o volume, nós não sabemos ainda exatamente o montante que está envolvido, quem vai ter programa. A tutela, quais são os municípios que vão ser beneficiados, como é que se vai desencadear depois todo o processo e quanto tempo vai durar. Não sabemos isso, vamos esperar saber hoje, mas um orçamento retificativo traria aqui também uma certa exposição do Governo e até uma dependência relativamente àquilo que era a participação de todos. Claro que vai haver também aqui uma relação com todo o Parlamento, aliás, esperam-se sugestões e é isso que o Primeiro-Ministro disse ontem, espera-se que todos participem, se bem que não vai ter, no fundo não vai haver um leilão, ele usava a expressão leilão dizendo que não vão esperar que seja um leilão para ver quem é que dá mais e quem é que participa mais, vai haver alguma coordenação, isso é fundamental, mas nós não sabemos exatamente em que termos e quanto tempo e o que é que isto vai trazer do ponto de vista quer de benefícios, quer também o que é que vai desequilibrar relativamente às contas públicas, sabendo nós que havia uma almofada de cerca de 2 mil milhões de euros e que neste momento essa almofada provavelmente vai ser esgotada. Agora, algo o que é que de resto vai, já assumido pelo Governo. exatamente, e o que é que vai implicar e quanto tempo vai levar a ser executado, porque nós estamos a falar em 3 semanas ou cerca de 3 semanas que já passaram sobre esta calamidade. Será que é agora o tempo ou vamos esperar depois durante meses ou anos para que se vejam alguns benefícios e alguma visibilidade dos resultados que estão agora a ser preconizados, que não sabemos ainda quais são exatamente. André Azevedo Alves, qual é a sua perspectiva em relação a este plano que ainda não se conhece muito bem, mas também perguntava-lhe se considera que foi de alguma forma demasiado otimista o Primeiro-Ministro quando diz que não vai ser necessário um orçamento retificativo? Bem, relativamente ao orçamento retificativo, eu acho que é cedo para tomar essa decisão e, de facto, até porque vai depender não só de uma contabilização que ainda não está terminada relativamente às despesas adicionais, mas também do resto da execução orçamental. Ou seja, também é possível que o Governo consiga poupanças na execução noutras áreas, eu diria até desejável, e que permitam redirecionar recursos sem um orçamento retificativo. Portanto, acho que é uma possibilidade que não deve ser excluída, mas é de facto cedo para estar a introduzir esse elemento neste momento na discussão. Em relação ao plano, eu confesso que estou cético. E, aliás, se nós olharmos, infelizmente, para o historial de situações, enfim, de catástrofes similares no passado, incêndios, outras cheias, outros tipos de calamidades... Há sempre queixas de demoras no pagamento, na chegada do dinheiro às pessoas. E depois há sempre o anúncio de planos ou comissões. Ou seja, temos sempre, perante a constatação que as coisas funcionam mal, infelizmente, com os vários governos, portanto, não é uma questão da cor partidária A ou da cor partidária B, o historial é, de facto, bastante negativo, perante a constatação... Depois surge, normalmente, o anúncio de que o Governo vai encomendar um plano, vai nomear uma comissão, e, no fundo, para acalmar os ânimos e dizer... É também uma forma de reconhecimento implícito que as coisas, afinal, não correram tão bem. Quer dizer, se tudo tivesse corrido bem, para que o plano? Mas, ao mesmo tempo, olhando para o historial, quer deste Governo, quer de anteriores, confesso o meu ceticismo. André Azevedo Alves, Paula do Espírito Santo, muito obrigada. A continuação de uma boa sexta-feira. Bom fim de semana também.